Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sexta-feira, mais um final de semana se iniciando, graças a Deus. Mas todo dia é segunda, vocês já aprenderam isso? E todos os dias nós temos que acordar como se fosse segunda, porque toda segunda é como se a nossa energia tivesse que renovar, não é mesmo? Então vamos acordar todos os dias como se fosse segunda. Oi, Saísa. Bem-vinda, tudo bem? Vou dar um tempinho aqui, vou começar a enviar aqui para os meus contatos que eu estou online. Se você tiver alguém, pode enviar também. E é isso aí. Vamos começar nossa manhã aprendendo. Prontinho, já enviei para bastante pessoas. E aí, você pergunta assim para mim, muitas pessoas perguntam: Isleia, você acorda animada todo dia? Todo dia você acorda assim, tal, e tá tudo bem, tá tudo ótimo? Não, eu não acordo animada todos os dias. Tem dias que eu acordo animada, tem dias que eu preciso de dormir um pouco mais tarde. E aí parece que aquele dia tá mais friozinho, a cama tá te puxando. E a gente sente a necessidade realmente de ficar mais um pouquinho ali. Só que qual que é o diferencial? Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um objetivo, é muito mais fácil de você sair da zona de conforto. E uma coisa muito interessante foi que eu fiz esse desafio de estar aqui todo dia cedo com vocês. E aí isso já é um gás para mim sair da zona de conforto, sabe? Porque eu sei que eu preciso de me preparar, eu sei que eu preciso de ler, eu preciso de estudar algumas coisas e principalmente de meditar. Então, por exemplo, se eu não tivesse que fazer essas coisas, eu poderia estar muito bem deitada, muitas vezes perdendo tempo vendo um filme, e aí alguma coisa que não ia trazer nenhum crescimento para mim, nem para ninguém. E é uma das coisas que eu sempre falo, quando você quer fazer de fato uma coisa e você quer se desafiar, porque lá no fundo você sabe que você vai ter preguiça de fazer isso, ou você vai desanimar. Você pode sim contar para as pessoas, porque as pessoas elas vão ficar te olhando e elas têm a tendência de querer cobrar, falar assim, olha lá, ó, fulana falou que ia acordar todo dia cedo, não tá acordando. Ó, certa pessoa falou que ia emagrecer e ia lá comendo. Então, assim, é muito bom a gente fazer um compromisso em público, ajuda muito. Se você não quer desistir, é a melhor coisa que vocês podem fazer. E, assim, uma coisa que eu tenho observado, que eu achei bem interessante. Oi, bom dia. Uma coisa que eu tenho observado que eu achei bem interessante é uma mudança aqui no meu Instagram. Eu tinha até pensado assim, que quando eu chegasse aos 1.000 inscritos, eu ia fazer uma coisa bem legal. Eu ia fazer uma coisa diferente aqui com vocês para comemorar esses 1.000 inscritos. E aí o interessante que assim, até chegar aos 1.000 inscritos, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu ficava assim, sempre, oi Sônia, bem-vinda. Até chegar a esses 1.000 inscritos, aí ele ficava assim, 998. Aí eu conseguia chegar aos 1.000 inscritos. Eu pensava, nossa, agora eu vou fazer uma coisa legal na live. E aí depois diminuía. Então o que que acontece? Ele fica passando por esse processo de entra pessoas, sai pessoas. E eu percebi que muitas vezes quando a gente começa a expor um conteúdo que realmente sai de dentro de você e aquilo que você quer falar de verdade, algumas pessoas não ficam. E alguns canais, quando o dono do canal quer falar algo que sai de dentro do coração, que ele muitas vezes ele realmente quer, o que acontece? As pessoas começam a sair e aí eles deixam de ter a sua identidade própria, porque eles começam a falar coisas que vão agradar e vão acolher pessoas e aí eles perdem a identidade. Então, assim, eu estava observando como é realmente interessante
Mas a maior parte disso tudo, quando você conhece, você deve levar isso aí para toda a sua vida. Você não deve se moldar, você não deve ser uma pessoa que você vai estar nesse lugar só para agradar as pessoas. Você tem que ser quem você é realmente. Essas pessoas que estão do seu lado, se elas realmente gostam de você, elas vão te aceitar como você é. Mas é claro que quando eu falo isso, eu estou falando no sentido da sua personalidade em si, mas não na questão do melhorar como pessoa. Porque como pessoas é uma evolução. Todos os dias nós precisamos de aprender, a gente precisa de desenvolver como pessoas, até porque a gente convive com outras. E inclusive o tema da live é até sobre isso mesmo, sobre relacionamento. E aí, quando a gente está em relacionamento, quando a gente convive com outra pessoa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir melhorando a cada dia, porque você vai. A primeira coisa que a gente vai entender é que um relacionamento precisa de mais de uma pessoa. Então, assim, se precisa de mais de uma pessoa, eu não sou o centro. Da mesma forma que eu vou ter que me desenvolver para conviver com essa pessoa também vai ter que se desenvolver, fazer mudanças, para a gente ter um bom convívio. Então, nesse sentido, sim, a gente precisa de mudar e fazer adaptações. Agora, quanto à nossa identidade, aquela real identidade, a gente não pode mudar. Porque eu sempre vou estar encontrando pessoas que muitas vezes vão olhar para mim, não vão gostar da minha forma de falar. Às vezes as pessoas não vão gostar da minha forma de expressar, ou até dos meus pensamentos mesmo, e assim essas pessoas vão afastar. Se eu começar a ficar me adaptando para conseguir ficar ao lado de pessoas, o que vai acontecer? Eu vou me perder. Eu vou ficar numa crise de identidade, e isso é o que mais tem nos dias de hoje. Crise de identidade. As pessoas têm dificuldade de saber qual que é o seu lugar em si. Oi, Ninha. Bem-vinda. Bem-vinda. E tudo isso está relacionado ao relacionamento mesmo. E aconteceu uma coisa bem interessante. Não sei se vocês sabem que eu tenho um canal no YouTube. Se vocês não sabem, entram lá, se inscrevam. E assim, a gente está desenvolvendo um trabalho bem bacana lá também. E daqui uns dias eu vou fazer uns vídeos assim bem um pouco diferentes daqui, porque aqui é live, né? As lives eu deixo gravadas, mas lá eu quero fazer uns vídeos assim próprio para ficar no YouTube. E olha só, já tô fazendo compromisso público, depois vocês me cobram. E é interessante assim, como nós, como pessoas, nós somos assim manipulados, e muitas vezes quando a gente deixa se influenciar pelo que as pessoas fazem. E lá nesse canal nós tivemos um desafio assim nós temos um grupo de amigos, então assim, cada um ia escrevendo no canal do outro para o canal começar a crescer. Foi um desafio. Então assim, nós passamos a manhã inteira assim, um entrando no canal do outro, pessoas que a gente nem conhece, mas é do nosso convívio lá do curso, do grupo. E aí eu tava com 58 pessoas no canal e eu já fui para cento e tanto pessoas. Eu fiquei tão feliz, sabe? E aí ficava respondendo as pessoas e me inscrevendo no canal delas também. Só que o que aconteceu no decorrer do dia? Muitas pessoas que se inscreveram começaram a se desinscrever. Ou seja, as pessoas inscreveram, receberam inscritos, mas aí no final da tarde elas resolveram ir se desinscrevendo. E aí eu fiquei assim numa sensação estranha, sabe? Eu fiquei pensando, gente, por que essas pessoas estão saindo do meu canal? E aí o que acontece? Quando acontece uma coisa errada com a gente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Avaliar nós mesmos, não é verdade? Então assim, aí eu comecei a me avaliar. Igual, por exemplo, se você tem um amigo, uma pessoa, e essa pessoa afasta de você, a primeira coisa que você vai pensar é, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? Será que sou eu? Então eu comecei a fazer isso, eu comecei a pensar assim, gente, será que são os meus vídeos que não são legais? Será que é o que eu tô falando que não é legal? Aí eu já comecei a pensar em tantas coisas na minha aparência, sabe? E aquilo foi assim, me deixando triste. Depois eu falei assim, gente, não é assim. É bom quando a gente se conhece, quando a gente entende a mente humana, porque você não se perde nas suas próprias neuras, você não se perde. E aí eu comecei a avaliar a situação. E aí o que eu entendi? Num relacionamento, oi Lucilene, tudo bem? Num relacionamento, principalmente que a gente tem que conviver com pessoas que a gente não conhece,
a gente vai encontrar vários tipos de pessoas. Pessoas que vão ser totalmente reais com você, pessoas que realmente vão querer te ajudar. E vai ter pessoas também que vão querer estar só aproveitando de algum momento. E aí, o que acontece? Nem por isso a gente tem que começar a se validar por causa do comportamento do outro. Então, assim, quando eu vi que as pessoas estavam saindo, eu comecei a querer me analisar, a me julgar que poderia ser por causa da minha situação, que talvez eu não estaria fazendo, assim, coisas legais. E quando eu parei para pensar, eu falei assim, gente, não é isso, não é isso. Existem vários tipos de pessoas. E sabe o que é o mais interessante? Toda vez que você quiser mudar, toda vez que você quiser fazer uma coisa diferente na sua vida, vai aparecer algumas pessoas que vão te desanimar. E geralmente vão ser os seus amigos. Muitas vezes, assim, quando você falar, vou começar a trabalhar, eu vou desenvolver um projeto, e você tiver com muita, assim, esperança de crescer, e quando você de fato começar a fazer isso, vai aparecer pessoas que vão te desanimar. E vai falar assim, olha só, isso que você tá fazendo não é legal, toma cuidado, você acha que você não tá indo rápido demais? Eu acho que todos vocês que estão aqui já devem ter passado por isso. Por exemplo, quando eu tomei a iniciativa de fazer os vídeos aqui, o que eu pensei? Vou começar a fazer os vídeos e isso vai fazer eu me desenvolver também, porque eu vou ter que começar a estudar, eu vou estudar alguns temas, vou ter que falar. Então, assim, além de eu estar ajudando as pessoas, vai estar me ajudando também. E aí dei o primeiro passo. Antes eu nunca fazia isso, né? Não tinha esse costume. E aí comecei a gravar uns vídeos e comecei a postar nos grupos que eu participo, postei no meu status e algumas pessoas do meu convívio, amigos, me mandou uma mensagem assim, nossa, você virou blogueirinha agora. E aí eu tava tão animada, sabe? Quando eu vi aquela mensagem, eu falei assim, nossa, eu percebi que aquilo foi negativo, sabe? Quando a pessoa falou assim, nossa, você é blogueirinha agora. Não sei porque eu senti como se fosse assim uma crítica, sabe? O que você tá fazendo é ridículo, para, né? E na realidade eu vi que foi uma crítica mesmo, e aí eu quis parar. Eu falei assim, gente, será que realmente eu tô sendo assim uma coisa que vai ser fútil mesmo, que eu não vou agregar para as pessoas? Só que o interessante é que sempre quando eu penso em alguma coisa negativa, eu começo a me questionar os meus próprios pensamentos. Então aí já é uma dica para você. Quando você começar a se julgar demais, quando você começar os seus pensamentos começarem a te colocar para baixo, começa a questionar os seus próprios pensamentos. E eu comecei a me questionar, eu falei assim, não, mas qual que é o objetivo real de eu estar fazendo esse vídeo? Qual que é a minha proposta? O que eu quero fazer com isso? E aí eu comecei a falar. E aí, por eu já entender todo esse processo, que sim, vai existir pessoas que vai querer puxar as suas rédeas, eu falei assim, não, mas eu vou continuar assim. E aí eu já estava passando por um processo de mudança também, eu já estava com pessoas que queriam isso, que estavam me incentivando a isso. Então, olha só, outra dica tão importante, quando se trata de mudanças, quando você quer mudar e fazer alguma coisa diferente, compartilhe isso, esteja com pessoas que realmente querem te apoiar, que elas realmente vão fazer com que você suba esse degrau. E o mais interessante é o seguinte, da mesma forma que existiram pessoas que falaram pra mim que começaram a me criticar, não falaram que eu não ia conseguir, mas tipo assim, desconfiaram disso, existiram pessoas depois, no decorrer do tempo, porque eu insisti, não desisti, que falaram assim, as suas lives está mudando a minha vida. E assim, eu recebo muitos relatos todos os dias de pessoas falando e me pedindo, sabe, Islay, eu tô passando por isso, o que você acha que eu devo fazer? Eu não quero te incomodar, mas só me dá uma luz. Então, assim, a gente vê que, assim, por mais que chegue a uma, duas pessoas, três, quatro, mas se já estiver fazendo diferença na vida de uma pessoa, isso já é muito gratificante. É muito gratificante. E por que eu estou falando isso? Porque vocês que estão aqui, com certeza vocês já passaram por isso. E às vezes vocês estão passando agora por isso. Oi, Amanda. Seja bem-vinda. Às vezes agora mesmo vocês estão passando por isso.
vocês na realidade sentem vontade de mudar, vocês sentem vontade assim de ser diferente. Às vezes tem alguma coisa em vocês que vocês precisam ali estar trabalhando e vocês querem investir nisso. Oi, Polly, tudo bem? Só que o que acontece? Você começa a perceber que as pessoas que são seus amigos, as pessoas que estão ali do seu lado, elas não estão te apoiando. E muitas vezes uma pessoa lá longe vai começar a te falar, a te dar um apoio, a falar o que você realmente precisa escutar. E assim, uma das coisas importantes que a gente tem que entender isso, quando a gente entende como funciona a nossa mente, como funciona a mente das pessoas, é a gente entender que no decorrer aí da nossa caminhada, na nossa vida, a gente vai encontrar vários tipos de pessoas. Oi, Vagnaldo, bem-vindo. Nós vamos encontrar vários tipos de pessoas e é muito fundamental que a gente entenda como que essas pessoas funcionam, como a mente das pessoas funciona, e quando a gente aprende a nos questionar, a questionar todas as situações, nós começamos a crescer como pessoas, porque a gente não vai se diminuir em determinada situação, em determinado fato. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, tá bom, pessoal? Então é isso. E como a live se trata de relacionamentos, e relacionamentos envolve tudo, tudo. E a gente está aprendendo aqui que a base do relacionamento, do aprendizado é a família. Tudo que a gente aprende hoje é o que nós vamos ser daqui uns dias. Oi, Gisele, bem-vinda. Tudo que nós somos hoje, tudo que nós aprendemos hoje é o que nos faz ser daqui uns dias. E, por exemplo, hoje o que eu sou, Elzileia, tem muito do que eu vivi quando eu era criança. Vem uma porcentagem de cada coisa que eu passei e as histórias que eu vivi. Então, assim, tudo isso vai definindo a gente e definindo a nossa forma, o nosso comportamento e como a gente vai lidar com a vida, com as pessoas. E é muito interessante esse aprendizado, porque assim, vocês estão aqui para aprenderem a como se comportar, aí é principalmente ter o autoconhecimento. E esse autoconhecimento é o que faz a diferença na vida de todo mundo. Porque principalmente quando a gente se conhece, a gente não vai depender de aprovação das pessoas. Se eu precisasse assim de aprovação de muitas pessoas, talvez eu não estaria aqui. Às vezes eu já escutei algumas coisas que me deu vontade de desanimar, sabe? Algumas críticas construtivas. Mas aí o que acontece? A gente tem que saber qual que é o nosso propósito. Se eu estou firmada no meu propósito, se eu estou bem comigo mesma, então se não vai ser as coisas que vão acontecendo em volta que vai me fazer desistir. Então, assim, o primeiro passo que vocês precisam de ter em mente, que vocês precisam de fazer é se conhecerem, saberem de fato quem vocês são, e quando houverem críticas, vocês vão se questionar e falar assim, não, eu não sou isso. Eu sei o que eu sou, eu sei o meu propósito e eu sei por que eu estou aqui. E assim, eu não preciso da aprovação de ninguém, porque quem me fez já me aprovou. E é interessante que, assim, Deus não escolhe quem vai vencer na vida e quem não vai vencer. Vocês sabiam disso? E assim, muitas vezes as pessoas pensam, nossa, por que certa pessoa já nasceu no berço de ouro? Então assim, teve tudo para dar certo, parece que as pessoas nasceram com sorte, né? E aí existem várias coisas que falam, nasceu com a bunda para a lua, tem gente que fala isso. As pessoas têm a vida mais fácil, mas não é assim. Existem pessoas que nasceram, filhos que nasceram em berço de ouro, mas quando ou os pais faleceram ou quando aconteceu alguma coisa, eles não conseguiram manter aquilo ali. Então, assim, tudo depende de nós. Deus não vai escolher quem é que vai dar certo na vida e quem é que vai dar errado. Muitas pessoas nascem em uma família complicada, muitas vezes os pais são alcoólatras e usuários, e você vê que tem assim, muita dificuldade. E aí o que acontece? Essas pessoas teriam assim, tudo para desistir, para não ser alguém. Só que o que acontece? Elas olham para aquela situação e pensam, não, eu vou lutar porque eu não aceito essa situação. A partir disso, desse momento que eu estou vivendo, eu vou buscar algo diferente porque eu não aceito isso. Então, assim, a mesma situação difícil
que uma pessoa olha e fala que é por causa disso eu vou seguir em frente e vou ser uma pessoa diferente, outra pessoa olha para a mesma situação e fala, não, por causa disso eu não vou conseguir, e começa a se vitimizar. Então, assim, eu sempre falo do perigo de nós sermos vitimistas. E aí, o que eu queria falar para vocês? Voltando no raciocínio. Deus nunca vai escolher as pessoas que devem dar certo na vida e as pessoas que não devem. Deus dá a todos nós o direito de ser feliz. Deus dá a todos nós o direito de construir coisas, de serem prósperos. Esse é o nosso direito, é um direito que Ele deu para nós. Só que assim, Deus não tem o dever de nos dar isso. Não é a obrigação de Deus de pegar isso prontinho e colocar nas nossas mãos. O dever é nosso. Eu tenho o direito, mas o dever é nosso de correr atrás e conseguir. Então, assim, você tem direito sim a uma vida plena, essa vida que você procura. Às vezes você tem vontade de ter uma família, você tem vontade de ter um lar reestruturado. Às vezes você tem vontade de ter boas condições, você tem vontade de ter muitas coisas. Oi, Luciene, seja bem-vinda. Então, assim, isso é um direito seu. Deus deu isso para você. Só que Ele não tem o dever de pegar isso e colocar em suas mãos. Quem tem o dever, a obrigação é você, de correr atrás e de ir para os desafios e se desafiar a fazer. Então, assim, quando a gente tira a responsabilidade da nossa vida, do destino, da situação, das pessoas, nós começamos a se posicionar e nós começamos a mudar. Nós começamos a fazer a nossa parte. A maioria das coisas não funciona num relacionamento porque as pessoas elas não querem ficar na sua posição, elas não querem fazer a sua parte. E assim, se todos numa família, cada um fizesse a sua parte, ia dar tão certo. Se um não ficasse dependendo do outro, se um não ficasse encostando no outro, se um não ficasse jogando as responsabilidades para o outro, tudo ia se encaixar. Se você, como filho, cumprisse o seu papel de filho, se você, como esposa, marido, se cada um tivesse o seu lugar, muitos problemas, né, não iriam acontecer. E se tratando de relacionamentos, é igual eu falei. Na nossa vida, a gente vai se encontrar com pessoas que vão querer muitas vezes aproximar da gente, e elas vão querer se aproveitar da nossa situação. E aí, se eu aceito isso, quanto mais eu aceito, mais a pessoa vai aproveitar. É como assim, a gente fala que nossos filhos nos testam, né? Eles vão fazendo uma coisinha ali, outra coisinha aqui, e eles vão vendo se a gente vai cobrar ou não, se a gente vai brigar ou não. E o mais interessante é que eles sabem, eles começam a observar a nossa reação. E aí eles entendem sim, quando é que eu vou brigar, quando eu não vou, e eles sabem até que ponto eles podem ir. E quanto mais eu vou abrindo mão disso como pai, como mãe, eles vão aproveitando dessa situação. E assim, eu até lembrei de uma coisa interessante, como a gente fala, né? Às vezes a gente tem um filho muito pequenininho e nós temos mania de falar assim, eu não vou corrigir ele, eu não vou falar, não vou conversar, não vou explicar, porque ele é muito pequenininho, gente, ele não entende. Tá fazendo uma birra, tá fazendo uma arte, aí você, não, gente, ele é pequenininho, ele não entende. Gente, isso é um mito. As crianças, elas entendem sim, e muitas vezes as crianças, elas estão brincando e elas estão assim, prestando atenção no que você está falando. E muitas vezes, por mais que ela não esteja raciocinando nas palavras, elas pegam essa energia. Então, assim, muitas vezes, se você está discutindo com alguém, com seu cônjuge, a criança, ela tá ali do lado, pode ser que ela não tá entendendo a situação em si, mas ela tá absorvendo essa energia. Tanto que, desde a barriga da mãe, nós já absorvemos essa energia e a gente, de alguma forma, a gente entende, a gente já recebe. Tanto que nós aprendemos que isso é um dos nossos bloqueios, já começa dentro da barriga da mãe. E assim, por que é interessante a gente ir sabendo dessas coisas? Que tudo depende do nosso posicionamento, do nosso comportamento, e nós somos influenciadores. E a gente tem sim que conversar, a gente tem sim que explicar para as pessoas que estão do nosso lado e qual que é o seu lugar, o que essa pessoa tem, como será a postura dessa pessoa, porque muitas vezes eu, como pessoa, em um relacionamento, no convívio, muitas vezes no trabalho, eu tenho dificuldade de falar e eu tenho dificuldade de expor o que eu quero que a pessoa faça.
qual que é essa função dessa pessoa. E aí o que acontece? Começa a ter dificuldades, porque eu acho que ela deve fazer, muitas vezes ela não sabe que deve fazer, ou ela sabe e não faz. E aí, se eu não me posicionar e eu for e fazer para essa pessoa, a carga sempre vai ficar para mim. Então, assim, quando a gente aprende a se posicionar, quando a gente aprende a entender a posição do outro, as coisas começam a fluir. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Cadê aí o meu coraçãozinho? Eu gosto quando vocês colocam o coraçãozinho, porque eu sinto que a gente está interagindo, que vocês estão entendendo, tá? Então, assim, hoje o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: que nós falamos hoje para as pessoas que não chegaram no início? Ah, meus coraçõezinhos, eu adoro. Que nós falamos no início é sobre relacionamento, que no relacionamento nós vamos encontrar pessoas que vão estar fora da nossa energia, vão estar fora do nosso propósito. E que se a gente estiver definida naquilo que a gente quer, nós não vamos sofrer tanto. Aprendemos também que muitas vezes quando a gente quer fazer alguma coisa, os nossos próprios amigos, as pessoas mais próximas, vão fazer a gente desistir. Só que quando a gente segue em frente, a gente percebe que outras pessoas estão sendo ajudadas por nós. Então, nunca vamos deixar que tudo aquilo que a gente queira fazer se baseie no que as pessoas vão falar, no posicionamento de outras pessoas. Não deixe que a sua autoestima, sua imagem como pessoa, sua identidade se diminua pelo fato do que as pessoas pensam de você, pelo que as pessoas falam sobre você. E se defina, tenha um autoconhecimento, porque o autoconhecimento é o que faz a gente prosperar em todas as áreas. Nas lives passadas eu sempre falei a importância da gente se conhecer, da gente se definir como pessoas e da nossa 5 identidades. Gente, vocês sempre têm que lembrar disso aqui. Quando você estiver confuso em relação a alguma coisa, que primeiro é a identidade que Deus nos deu, a segunda é a que os pais nos influenciam, a terceira é do local onde que a gente vive, a nossa cultura, a quarta é o que as pessoas pensam que nós somos e a quinta é o que nós achamos que nós somos. E nisso tudo envolve muitas coisas, às vezes a gente fica confusa entre isso tudo, e é normal, porque quando a gente nasce, quem faz a nossa identidade, quem dá o nosso nome é outra pessoa, né? Então muitas vezes a gente pode estar perdido em relação a isso. Então quando você estiver perdido, muitas pessoas falam assim, como que eu vou saber o meu propósito? Como eu vou saber o que eu tenho que fazer da minha vida? Às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu quero sair do lugar, mas eu não sei. Primeira coisa, se conecte com a sua identidade, principalmente com a sua real identidade, que é a que Deus te dá. Quando você se conecta com isso, você sabe quem você é, você começa a se libertar de coisas que te seguram e de coisas que não deixam você seguir em frente, principalmente da aprovação das pessoas. E aí isso é muito importante nesse processo de desenvolvimento. E um dos motivos da live que eu tinha colocado o objetivo disso é fazer as pessoas recomeçarem, as pessoas iniciarem, saíram de um processo de dormência, de dormir. Quanto mais a gente dorme, menos a gente vive, menos a gente aproveita as coisas que tem para nós. E aí o nosso corpo gosta disso, nosso corpo gosta do conforto. E aí o que acontece? Eu estou aqui para despertar vocês mesmo, eu quero despertar e fazer com que vocês entendam como todo esse processo de acordar funciona. E de acordar não é só do dormir e despertar, não, é do acordar para a vida. E aí se tem uma coisa que eu sempre falo, principalmente aqui, o primeiro que acorda é o primeiro que salva a família. E é o que acorda para a vida. Porque às vezes a gente tá num determinado tipo de relacionamento, no nosso lar, na nossa casa, que a gente vê que parece que tá tudo dormente, não é? A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer dar um passo e parece que as coisas estão amarradas. E aí, às vezes, a gente fica esperando que essa mudança venha do outro. Mas quando você é o primeiro que acorda, você vai trazer sim essa mudança, você vai sim trazer essa transformação para o outro. E uma coisa que eu queria comentar, até em relação à live passada, eu não sei se vocês estavam aqui participando, eu falei muito, né, sobre a questão do posicionamento, da gente gostar de servir, e aí eu falei uma coisa sobre submissão. Eu achei interessante que alguns homens que estavam escutando a live gostaram, tá ouvindo aí falar da submissão, mas assim, gente,
A submissão é algo totalmente diferente do que nós achamos e que muitas vezes os homens acham. E eles querem aproveitar disso, né? Os homens estúpidos, ignorantes, né? Eles querem aproveitar disso. Mas eu vou dar um exemplo de submissão para vocês e eu vou encaixar a palavra certa, que significa feminilidade. É a mulher ser feminina. E quando a gente fala isso também, você tem que ser feminina, parece que é uma coisa errada, né? As mulheres acham que ser feminina é errado. E não é. Quando você é feminino, você está sendo mulher em si, você está sendo aquilo que Deus pediu para que você seja. A mulher, ela foi feita para quê? Ela foi feita para olhar as coisas em volta e ela entende. A mulher é aquela que olha para o filho e ela sabe entender as dores do filho sem ele falar. Ela tem aquele jeitinho de conquistar o ambiente, ela é delicada e não é a questão de você ser boba em si, porque muitas pessoas pensam que feminina é ser bobinha e aceitar o que as pessoas falam. E se tratando de feminilidade e submissão, tem uma pessoa assim que é um total exemplo do que é isso, e toda vez que você lembrar dela, você vai entender o que realmente é ser isso, que foi Maria. Maria, quando Deus foi escolher ela, ele foi procurando a dedo as mulheres e até que ele chegou a Maria. E aí o que acontece? Quando o anjo chegou em Maria para falar para ela o que iria acontecer, ele simplesmente chegou para ela e falou assim, você vai ter um filho. E aí Maria olhou para aquela situação e era uma coisa totalmente diferente, né? Era um anjo que foi falar com ela. Ela poderia simplesmente ter aceitado sem ter questionado e falado sim. Mas não, Maria, ela era submissa, mas ela questionava. Quando o anjo falou para ela, você vai ter um filho, ela falou, eu vou ter um filho, mas como? Assim, ela começou a perguntar, ela começou a questionar. Ela simplesmente não aceitou o que pediram para ela ou o que falaram. Antes de aceitar, ela ouviu e perguntou, ela questionou. Então ela falou assim, como vai ser isso? Porque eu não tenho marido. Então, como que eu vou fazer isso? E o anjo falou para ela, falou assim, não, o Espírito Santo vai descer sobre você e vai acontecer isso. E o que acontece? Depois disso, ela teve a opção. Ela poderia aceitar a situação ou ela poderia rejeitar. Mas ela simplesmente ouviu, questionou e aceitou. Ou seja, o que significa isso? Maria sabia de todos os problemas que ela ia passar. Ela sabia que ela aceitando isso, ela poderia ser morta, porque naquela época a mulher que engravidasse sem ter um marido, ela era apedrejada. Então, assim, Maria era submissa e feminina. E qual que é as qualidades dela? Ela ouviu primeiro, ela questionou e ela enfrentou a situação. Então, assim, uma das características da mulher feminina e da mulher submissa é essa. Ela ouve, ela questiona e ela decide e ela não tem medo de enfrentar os problemas. Então, assim, Maria é o maior exemplo que a gente pode ter de feminilidade. Então, assim, isso é você ser uma mulher feminina. E aí existem muitas outras coisas assim que eu quero falar para vocês sobre essa questão do posicionamento de nós como mulheres, dos homens, várias características que existem e que influenciam muito nos nossos relacionamentos. Mas isso eu vou falar mais na frente, porque assim é um assunto bem extenso. Então, assim, nunca ache que quando você precisar de se posicionar, nunca seja influenciado por essas coisas. Se você sabe realmente o seu lugar, se você sabe realmente quem você é, você não vai importar com alguns questionamentos que virão. Tô sendo clara, pessoal? Então é isso. Já estamos aí, já vamos fazer mais de meia hora de live e eu já vou finalizar por aqui. E estou muito feliz com vocês. Muitas pessoas estão vindo, me fazendo pergunta lá nos status, no direct. Se vocês também têm algumas perguntas, vocês podem perguntar, que assim, e até alguns questionamentos para a gente estar conversando aqui na live, eu vou estar falando sim. E no domingo, sem ser nesse agora, no próximo, eu vou estar fazendo a live com um rapaz, ele chama Renato Meca. Vai ser assim uma live incrível, ele é uma pessoa que ele é tetraplégico e é uma história de vida muito bonita que eu tenho certeza que todos vocês que estão passando por problemas e precisam de entrar em superação, vocês vão conhecer a história dele.
e vocês vão gostar muito de estar conhecendo. E acredito assim que dessas outras lives também estou planejando fazer live com outras pessoas, e a intenção vai ser essa, mostrar para vocês que se vocês querem de verdade, vocês podem. Porque existem pessoas que muitas vezes estão assim passando por coisas que bem diferentes da nossa, e eles estão buscando todo dia, com muita dificuldade, essa superação, tá? E esse é o objetivo que eu tenho aqui com vocês, e assim, muito feliz por vocês estarem aqui acompanhando com carinho. Eu sei que tem muitas pessoas que não estão aqui agora, mas que depois elas vêm e assistem. E é isso aí, esse é o objetivo. E passem lá no meu canal no YouTube, se inscrevam lá e vamos fazer com que essa família cresça. Tá bom, pessoal? Ó, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Hoje é sexta-feira. Espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana. Façam um excepcional dia e cuide do nosso bem mais precioso, que é a nossa família, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Até segunda-feira, tá? Até segunda-feira.